Olá, minhas irmãs, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui juntinhos. A vida está nos conectando em rede novamente para mais uma reflexão sobre um tema muito interessante. Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. O item: não julgueis para não ser julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados também. Interessante. Eu acho assim um assunto que requer uma boa reflexão, uma análise sobre a nossa personalidade. Primeiro, claro, preciso agradecer ao CETREF, local que é de todos nós, nosso cadinho de amor, nosso educandário, né, que nos deu esta oportunidade de, mesmo confinados, estarmos na mesma frequência de pensamento. Para quem não me conhece, meu nome é Margarete e continuamos assim, ó, bem pertinho do coração. Outro dia, inclusive, eu achei na internet uma frase de uma moça chamada Terezinha Ventura Klettenberg, e ela dizia assim: nada voltará a ser como antes, mas tudo pode ser melhor como nunca foi. Claro que isso depende de cada um de nós. Acredito até que o que eu vou dizer agora muitos sabem, mas devo repetir como estamos num novo normal e esta modalidade de informação muitas vezes chega sempre a alguém que desconhece a grande utilidade da água fluidificada. Então, aqueles que se sentirem à vontade, por favor, coloquem um copo d'água, uma garrafa, ou uma jarra, né? Para ser fluidificada, conforme a sua necessidade. Devo acrescentar que, se você ainda tem dúvidas sobre a fluidificação das águas, dê uma lida neste livro aqui, ó, o livro Saúde, tá? Tem um capítulo aqui que fala sobre grandes possibilidades da água. Ele diz assim: quando beberes águas, não te esqueça da parcela divina que vibra dentro dela em expressão de luz. E mais, desprezar a água é querer separar-se da vida. Se você ainda achou pouco, dá uma lidinha no capítulo 10 do livro Nosso Lar. Esse livro aqui, ó, que muita gente já viu o filme, muito interessante, aliás, ele tem uma sequência toda que você pode ler, né? Depois do Nosso Lar vem uma sequência, que digamos que André Luiz foi um repórter espiritual e conta várias coisas interessantes. E nesse livro, no capítulo 10, fala assim, ó: compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores, que é um veículo de providência divina, que absorve as amarguras, os ódios, as ansiedades, olha só, purificando toda a nossa atmosfera íntima. Então, não é bobagem, é uma coisa muito importante, né? E nós vamos fazer uma oração para começar o nosso trabalho, como é da nossa característica espírita. E, claro, a oração de uma pessoa sozinha atinge um topo celeste. E se a oração for com mais pessoas, que eu espero que estejamos todos juntos até o final, vai ultrapassar dimensões. Por isso que Jesus dizia, né? Onde estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei no meio deles. Que Deus nos ajude e nos abençoe para essa tarefa de hoje. Então, vamos aquietar o nosso coração, aproveitar esse instante, pensar na imagem de Jesus, inspirar o ar deste ambiente, toda a energia que está nele, que maravilha. Olha só, continuamos vivos, respirando, vamos segurar e soltar, que a espiritualidade vai atuar sobre nós. E assim vamos nos conectar ao plano maior. Esteja onde você estiver, no carro, no hospital, em casa, de cama, use a força do pensamento, pense nessa água e peça ajuda a Deus.
e será coberta com o manto de Jesus. Assim pedimos a Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso guia espiritual, protetor da cúpula da nossa casa, né? E essa casa, Cetrelve, que nos acolhe, que nos ampara, pensa nele, que ele nos guie, que ele nos guarde, mas precisamente que esteja dentro de cada um de nós, para iluminar nossas vidas, os nossos amigos, dos parentes encarnados, dos encarnados, dos desencarnados também, que nos são queridos, nos dando paz e serenidade para a reflexão de hoje. Bom, e dando início, né, com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Que será que Jesus quis dizer com isso? Você acha que há culpa em estudar os defeitos dos outros? Qual será a mais meritória de todas as virtudes? Qual será? Qual o sinal mais característico da imperfeição? O homem poderia sempre vencer suas tendências? O que você acha isso? Você venceria as suas? Eu venceria as minhas? Qual o meio mais prático e eficaz para melhorar, para a gente se melhorar nesta vida? É sobre isso que vamos falar hoje, tá bom? Você gostaria de saber a resposta a todas essas questões tão interessantes, tão profundas? Você já tentou estar no lugar do outro? Bom, estamos aqui para isso, para fazer uma análise hoje sobre um assunto muito interessante. Outra vez eu li uma frase do Mahatma Gandhi que ele dizia assim: a verdade é dura como diamante e delicada como a flor do pessegueiro. Você já esteve no lugar do outro? Já pensou que você poderia estar lá? Ou você só julgou pelo seu ponto de vista? Bom, então hoje juntos vamos dedicar ao conhecimento e até o final eu vou informar para vocês as respostas dessas questões, tá? Em Nosso Lar, que é o primeiro livro de André Luiz, a história passa-se dentro da colônia do Nosso Lar. Agora, não sei, né? Muitas pessoas não sabem, mas algumas sabem. A colônia Nosso Lar está em cima assim, da cidade do Rio de Janeiro. Dá uma lidinha no Espiritismo, nos livros, que vocês vão descobrir isso. Agora, na sequência desse livro, tem Os Mensageiros. E André Luiz sai em missão de auxílio aos desencarnados necessitados de autoaprendizagem fora da colônia, né? E ele sai com um amigo Vicente dele, que é um ex-médico que ele conheceu lá. E ele sai sob a coordenação de Aniceto, que é um espírito já muito instruído, que ele ensinou muito durante esse período. E como André Luiz está desejando a elevação espiritual dele, ele aceita o trabalho dentro do Ministério da Educação da Colônia Espiritual Nosso Lar. Bom, e aí ele se tornou um grande amigo desse outro médico, sai junto com o Aniceto, que vai instruí-lo sobre o trabalho instrutivo e auxiliador. E eles estão dentro de um pavilhão, onde se localizam os espíritos que dormiam, e Aniceto convoca André Luiz a um trabalho e fala: André, examine detidamente esta irmã e abstenha-se de todas as considerações do plano exterior e observe-a com as possibilidades e percepções ao seu alcance. Lembre que eles estão lá no mundo espiritual. E a pobre alma em sua frente, ele percebeu que tinha uma casa mental assim, bem atormentada, né? E aí ele observou que ela tinha sido autora de um crime brutal com requintes de crueldade. Ele ficou assim chocado, porque na mente dele passava todas as cenas horríveis assim que havia acontecido, angústia, tudo que tinha se passado. E ele viu que a mulher percebeu que o coração do amado dela pertencia a outra pessoa e ela ficou com muita raiva e quis se vingar dele e assassinou o companheiro dela. E era uma noite muito escura, não houve testemunha, e ela se safou da situação. Mas olha, diante dos olhos do homem você pode se safar de tudo, mas diante dos olhos espirituais é outra conversa, né?
Bom, no final, ela também, com o seu tempo certo, ela veio desencarnar e, vencida por espíritos tão perversos quanto si mesma, estava completamente abatida pela loucura incontrolável. No primeiro momento, no primeiro impulso, André Luiz se revolta em razão do crime cometido, mas ele se recordou das lições que Aniceto e o plano espiritual haviam ensinado para ele. E aí ele se dedicou à desventurada irmã com toda a sua compaixão por palavras de amor, emanações de energia, de caridade, de compaixão. Bom, a gente não precisa comentar que qualquer episódio dessa existência vivida em oposição à vontade divina não é bom, né? Basta você sempre lembrar que sempre há dívida em toda parte. E a dívida sempre anda com seus devedores, né? Então, quando a gente vai analisar uma situação, por exemplo, dessa, como André Luiz estava analisando, referente àquela irmã, antes de qualquer coisa, pense assim, e se aquela irmã fosse a sua irmã consanguínea? Fosse sua mãe, sua parente, seu filho, você julgaria com a mesma firmeza? Você julgaria com o mesmo sentimento? Ou será que partiríamos imediatamente para um julgamento condenando e executando? Ou teríamos um pouquinho mais de caridade quando a pessoa é mais próxima de nós? Se aquela irmã fosse sua mãe, sua esposa ou sua irmã, não faríamos tudo ao nosso alcance para ajudá-la e começaríamos a tentar defender por que ela fez aquele ato? E se nós estamos lá no outro lado, no plano espiritual, que nós temos acesso a toda a ficha histórica daquela pessoa, né? Que nós temos acesso a toda a sua ficha espiritual, como agiríamos? Saberíamos dizer se ela recebeu uma educação conveniente, se teve um lar digno, se teve afeições sinceras? Então, como julgar sem estar de posse do processo completo? Sem conhecer toda a história, sem levar em conta as atenuantes e agravantes de cada caso? O que será que aquela vítima e aquele verdugo tinham em comum? Onde, como e por que teria começado aquela drama tão dolorosa para ambos? Como avaliar um quadro obsessivo que se encontravam? Jesus ensinou. E é aqui a nossa questão. É aqui o nosso problema sobre o julgamento. Jesus disse: se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida que medis, vós medirão a vós. Entendeu? Então, como é que você quer ser julgado? Com a mesma medida que você julga? Você é uma pessoa daquelas que julga com afinco? E se alguém julgar você? Ou você é daquelas pessoas que, para julgar, analisa o fato, vê quem é, se a minha mãe é diferente, se a minha irmã é diferente, eu vou escutar mais com o coração. E esse capítulo não é só isso. Esse capítulo cita uma história que eu tenho certeza que muita gente conhece. Por exemplo, alguém já ouviu falar nos escribas. Os escribas são aqueles que na antiguidade, também durante a Idade Média, dominava a escrita e usava para redigir as leis. Claro que isso antes da invenção da prensa, né, móvel. E tinha também os fariseus, que era o grupo de judeus devotos de Torá, surgidos no século II a.C., criadores da instituição da sinagoga. Bom, os escribas e os fariseus, estava Jesus lá nos seus pensamentos, trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. Bom, então só de eu falar assim, você fala, essa história eu já sei, né? O adúltero, quem era? Era ela. E os outros adultos eram quem? Todos que estavam ali.
Ninguém era adúltero, só ela, né? Aí viraram para Jesus e falaram assim: Moisés, na sua lei, mandou apedrejar estas tais. Qual a vossa opinião? Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. Eles insistiram, Jesus ergueu-se e disse-lhes, só com a autoridade de Jesus, né? Fez o silêncio e ele respondeu: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Bom, quem de nós está sem pecado para atirar a pedra de qualquer pessoa no telhado alheio? Bom, naquela situação, imagina o que aconteceu, né? Todo mundo foi saindo, se retirando, se mandando, pensando bem, porque a autoridade moral de Jesus era incrível, então só o olhar dele penetrava e a pessoa sabia, se eu atirar, ele vai falar de alguma coisa sobre mim, olha só. Aí Jesus ficou sozinho com aquela mulher. Aí ele vira para ela e fala assim, mulher, onde estão os que a acusavam? Ninguém te condenou? E ela fala, ninguém, Senhor, nem eu tampouco. Vai e não peques mais. Não que Jesus aprovou, nada disso. Ele disse, vá e não peques mais. Ficou dentro dela, se fez, se não fez, se era o que aconteceu, só ela saberia, né? O que será que Jesus quis dizer com isso? Qual é a autoridade da censura que você tem? Ela está na razão da autoridade moral daquele que pronuncia? Se tivesse, todo mundo ficaria lá, apedrejaria ela. Quem é que atacou pedra nela? Não, foram todo mundo se mandando, certo? Essa máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. E se nós todos fôssemos perfeitos, nós não estaríamos mais nesse planeta. Essa máxima ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenarmos os outros que desculpamos em nós. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa. Reprimir o mal, isso até pode ser louvável, pode até ser um dever, pois dele pode resultar um bem, porque o homem deve ajudar no progresso de seus semelhantes. Mas desacreditar a pessoa cujos atos criticamos, este último motivo jamais tem desculpa, pois decorre da maledicência ou da maldade. Então, muito cuidado quando você aponta o dedo e julga, certo? Tornar-se culpável daquilo que se condena dos outros é abdicar dessa autoridade. E como fica a consciência íntima da pessoa? A única autoridade legítima aos olhos de Deus é aquela que se apoia no bom exemplo, tá? E eu achei um assunto muito interessante para nós conversarmos. Tem um livro que chama Pelos Caminhos de Jesus, narrado pela espírita poetisa baiana Amélia Rodrigues. E é uma psicografia do Divaldo Franco. E ela conta todos os bastidores emocionais da história da mulher adúltera. E o que você acha que aconteceu com a mulher adúltera? Será que ela era mesmo Maria Madalena? Será que foi uma lenda, uma afirmação de que ela era prostituta? Só para minimizar o papel da liderança como mulher, da sua liderança? A figura mais citada no Novo Testamento, 12 vezes. Até mais que a própria mãe de Jesus. Até agora não acharam mais documentos quanto a isso, mas pode ser até que achem, certo? Hoje há historiadores diversos, e eu estudei, li alguma coisa assim, que ele escreveu muitos livros, do Dr. José Lázaro Boberg. Ele é um advogado, jornalista, radialista, mestre em direito, pedagogo, pesquisador, historiador, lá de Jacarezinho, no Paraná. E ele busca reconstruir a verdade sobre essa personagem adúltera, a partir dos textos encontrados do século IV, no Egito, narrando o episódio da vida de Jesus contados por uma mulher, que teria sido um dos apóstolos que acompanhou João até Éfeso,
onde desencarnou e foi enterrada. Vamos dar uma lidinha sobre a vida de Maria Madalena, nós vamos descobrir quem era de fato essa mulher, quantos leprosos ela cuidou, né? E depois, quem sabe um dia a gente faz um capítulo sobre isso, e aí eu vou contar quem é, mas vou dizer uma coisa, temos que acreditar em tudo que lemos, né? Foram encontrados manuscritos do Mar Morto, que encontrados casualmente, descoberto por pastores de cabras, os beduínos, tá? E aí venderam, né, claro, esses manuscritos, foram encontrados cavernas com jarros cerâmicos, contendo muitos rolos de papiro, né? E aí tentaram vender esse material em Belém, depois esse material foi vendido para Atanásio Samuel, bispo do Monteiro Ortodoxo, lá de São Marcos, em Jerusalém, foi vendido também para Eleazar Sukenik, da Universidade Hebraica, 2 lotes distintos. Depois foram todos verificados, compilados, autenticados, né? E foi atestada a autenticidade desses documentos em 1948. Então, você vai vivendo, vai estudando, vai adquirindo conhecimento, e você vai vendo que não devemos acreditar em tudo que se está por aí. Devemos ter cuidado, analisar, avaliar e não julgar. Até em 1954, o governo israelense, que já havia comprado todo esse material, tá de posse, né, desse documento todo, estão sendo reescritas alguma parte da história sobre Maria Madalena, sobre a mulher adúltera. Então, nós devemos tomar muito cuidado no julgamento, nós devemos pensar muito a respeito e verificar se podemos atirar uma pedra. Será que podemos atirar uma pedra? Somos totalmente sem pecados? Então, estamos nesse mundo, somos pessoas puras, né? Muito interessante, não é? A gente para pensar um pouquinho em determinada coisa e observa como são as coisas, como devemos tomar cuidado. Olha, eu tenho que cumprir o horário, né? Eu não posso ficar ultrapassando. Vocês sabem que um dos detalhes que Emmanuel falou para o Chico é disciplina, disciplina, disciplina. E é verdade, então nós temos que ter horários, temos que ter tempo para fazer as coisas. Então, estou chegando ao fim com esse estudo, com essas dicas, com esses livros que nós podemos ver. Mas antes de chegar ao fim, concluindo esse estudo e voltando nas respostas que fiz quando iniciei o trabalho, eu digo a vocês o seguinte, por favor, é muito rápido, o tempo é muito curto para um estudo tão profundo, mas deem uma olhadinha no livro dos Espíritos sobre a perfeição moral, deem uma olhadinha nesse livro aqui, ó, O Consolador, nós estamos até fazendo um curso aos sábados, escrevam nesse telefone, e sim, assistam os assuntos, tá? Nesse livro aqui fala assim, considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir o bem e o mal sem julgamento? Em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenativo em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência ao não julgueis? Olha que assunto interessante nesse livro O Consolador. Vamos dar uma estudadinha sobre isso, né? Agora, você acha que a culpa em estudar os defeitos dos outros? Dá uma olhadinha na questão 903 do Livro dos Espíritos, né? Se é para divulgar e criticar só, há muita culpa, porque está faltando caridade. E qual será a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, mas a mais sublime consiste no sacrifício do interesse pessoal. Questão 893 do Livro dos Espíritos. E qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é uma coisa rara sobre a Terra. Questão 895. E o homem poderia sempre vencer suas más tendências? Sim, é claro. E algumas vezes por fracos esforços. Questão 909. Agora, uma pergunta que não quer calar.
qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Um sábio na antiguidade já disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa frase é sempre atribuída a Sócrates, mas nós sabemos que isso está escrito lá numa parede, na entrada de oráculos de Delfos, né? Sócrates deixou nada escrito, assim como Jesus. Foram seus apóstolos que foram escrevendo, né? E no livro do Espírito tem uma mensagem linda nessa questão 919, ela é muito longa. E Santo Agostinho diz que ele, no fim do dia, interrogava a sua consciência e analisava o que fez de bem e de mal. A cada noite, ele lembrava suas ações, as ações das jornadas, e se perguntava se fez bem, se fez mal. Olha só, porque Jesus é assim. Ele fala no silêncio das nossas almas. Isso é uma mensagem do Natanael, eu acho linda. E você sabe, né? Seus defeitos têm prazo de validade. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações e indo para o de regeneração. Como nós temos agido para conquistar essa evolução, como André Luiz estava tentando conquistar a dele? Aqui até vale um pensamento de Francisco de Assis. Não é a primeira vez que eu falo ele, que eu adoro essa ideia. Comece fazendo o necessário, depois o que é possível. E, de repente, você estará aí fazendo o impossível. É uma questão de exercício. Foi assim que você entrou na escola, começou a ler, não é? E Emmanuel sempre diz também, o bem é vencedor final, mas o mal não entregará sem lutar. Então, pense um pouquinho, né? O que é certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todos se engane com ele. Isso é um pensador, Chesterton, que disse, certo? Então, vamos pensar a respeito. Não venha com essa conversa assim, mas foi o acaso, por isso que eu agi assim. O acaso é a maneira que Deus encontrou para se manter no anonimato. Eu ouvi essa frase do Silvio Luiz, lá da casa do Jô. Nunca mais esqueci, tá? Então, vamos estudar um pouquinho a nossa vaidade, o nosso orgulho. E vamos julgar menos, agir mais, aceitar um pouco mais as coisas, né? Diz na mitologia grega que havia um mocinho lindo, maravilhoso, chamado Narciso. E sua mãe, vendo o filho tão lindo, ele era filho de Céfiso e Liríope, né? Isso é tudo da mitologia. Por ele ser uma criança belíssima, a sua mãe procurou um velho sábio cego que era adivinhador do futuro. O nome dele era Tiresias, cada nome estranho. E aí ele orientou ela que o menino não pudesse ver a própria imagem, porque ele era tão lindo que ele poderia até se descontrolar, sei lá o que poderia acontecer com ele. A sua mãe morava num castelo maravilhoso, cheio de espelhos, retirou todos os espelhos. Mas certa feita, ele andando em volta daqueles castelos lindíssimos e dando uma volta ao lago, ele viu o rosto dele na água. Ele ficou tão embevecido com a beleza própria dele que ele acabou morrendo afogado pela própria visão que ele via dele na água, né? O que é isso? É o símbolo da vaidade humana, o narciso. Então, vamos pensar um pouquinho na nossa vaidade, no nosso orgulho, diminuí-los um pouquinho e julgar menos. Vamos tomar muito cuidado com a valorização da nossa própria aparência, que é filha dileta do egoísmo, da vaidade. Nossos amigos e inimigos internos precisam ser evangelizados. Estamos nesses tempos. Vamos adquirir conhecimentos e nos cuidarmos, estudarmos mais. Amai os ângulos de sua alma que você tem dificuldade de conduzir. Vamos contribuir para o nosso crescimento. Faça um exercício de aproximação com aquela coisa que você acha mais repugnante dentro de você.
se você é impaciente, se você é colérica, se você é passivo, pavio curto, se você julga demais. Vamos nos educar internamente. Vamos dar aquilo que queremos receber, tá? Inclusive, para esse estudo, eu achei uma mensagem de Emmanuel que ele trouxe de Paulo de Tarso. E eu vou dar uma lidinha em algumas pinceladas, porque daqui a pouquinho acaba o nosso tempo e eu vou obedecer, tá? Não fique só nessa história, dá uma lidinha, se aprofunde mais, tá bom? Porque o homem enxerga sempre por meio da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora, pelo que sente, examina os sentimentos alheios, na conduta dos outros supõe encontrar meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Olha, vou pular, né, para ganhar tempo, mas leiam isso inteiro, tá? Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos logo na vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno das suas apropriações indébitas, né? Então, veja, vamos dar uma olhadinha, né? Nos mais largos gestos de bênção, recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que fomos visitados pela inveja, pelos ciúmes, pela suspeita ou pela maledicência. Observa o caminho ou o caminhoneiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Então, gente, isso foi escrito por Emmanuel e é de Paulo de Tarso. Ele não está completo, eu só pincelei. Como estamos chegando ao final, meu tempo está acabando, eu devo obedecê-lo, eu vou pedir a bênção dos nossos benfeitores nas águas que porventura separamos. Vamos pedir que Deus, que Jesus, nossos benfeitores, derrame sobre as nossas águas todos os fluidos curativos, calmantes, energizantes que precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. É aquele que beber da água que separou com a intenção que desejou, que bebê-la em nome de Jesus, que receba uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênção necessária para seu estado físico, para seu estado espiritual. E que esta água combata todas as nossas imperfeições. E o esforço nos ajude, Senhor, a cumprir a vontade de Deus. Se nada você pode dar, dê uma vibração silenciosa. Pois no momento nós não podemos dar um abraço, não podemos dar um beijo, mas podemos dar um sorriso com os olhos quando estamos com a nossa máscara, certo? Podemos dar um sinal com a cabeça, em carinho e respeito, certo? Vamos terminar com uma saudação franciscana de paz e bem para todos. Grata, gratíssima por sua atenção. E quem sabe, até uma próxima. Desejo muita paz aos olhos que me olham e luz aos corações que me acompanham. Espero que vocês continuem a se cuidar com todo o carinho necessário, porque logo, logo nós nos encontraremos, se assim Deus permitir. Mas, de fato, de verdade, eu torço que seja nesse lindo planeta azul. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada por sua companhia. Espero ter colocado uma faísquinha de amor no seu coração. Que Deus nos abençoe. A todos. Que bênçãos e luz caiam sobre todos nós. Ficam com Deus. Até uma próxima.